Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Breno Lopes, eu sou tarólogo, sou oraculista e colecionador de baralhos de deck de Lenormand, principalmente, e alguns tarôs. Tem alguns tarôs na minha coleção também, tá? Seja bem-vindo ao canal se você está aqui pela primeira vez. Aqui, principalmente, eu posto alguns reviews, alguns unboxings de alguns decks que eu adquiro na minha coleção e trago também alguns outros, né, que estão aqui para vocês conhecerem, tá? Que é o caso hoje do Dreamway, que é este baralho aqui da US Games, tá bom? Esse deck, ele é da US Games, é uma empresa bem famosa aí no ramo de oráculos, né? Tem muitas publicações, tanto de tarô quanto de baralho cigano e diversos oráculos, e esse faz parte aí do catálogo deles, né? É o Dreamway Lenormand. Esse Lenormand, ele tem uma proposta de trazer a temática de sonhos. Então, nos desenhos que compõem esse deck, nós vamos encontrar essas nuances de aquarela, lápis de cor, giz de cera, né? Como uma temática bem lúdica, mas muito bem feita, muito bem trabalhada, né? Tem alguns prós e contras a respeito desse deck e a gente vai conversando aí ao longo do vídeo, tá? O intuito é mostrar para vocês, fazer uma resenha dele de maneira respeitosa, claro, e muito sincera também, tá bom? Deck da US Games, né? Tá aqui a caixinha dele. Ele é uma publicação originalmente aqui de 2016, então ele não é um deck novo, né? Nós estamos aqui hoje em 2025. Ele já tem aí quase 10 anos de publicação deste deck, né? Deste material. Então ele tá aí no mercado já há um certo tempo, tá bom? E ele é da US Games, como eu falei pra vocês, tá bom? A caixinha dele é uma caixinha pequenininha, ele é um deck muito pequenininho, tá? Ele é um deck bem modesto, bem pequenininho, e a caixinha dele é uma caixinha dura. Isso é ótimo para quem coleciona e para guardar o deck, tá? Caixinha dura, porém, caixinha um pouquinho difícil de abrir. Normalmente esses decks que tem essa caixinha de sobrepor, né, que uma encaixa na outra, ele tem um cortezinho aqui na tampa que ajuda o dedo a entrar e puxar. Esse ele não tem, então ele tem que, ó, até ele decidir descer. Desceu, tá bom? Então esse é um contra, né? Em relação ao deck, é um contra, mas nada que atrapalhe, né, gente? É só detalhe. Mas como a intenção é mostrar para vocês todos os detalhes do deck, né? Isso é interessante. Dentro dele, verde, nada demais. O que tem dentro dessa caixinha? Um cartão de apresentação, Dreamway, Lenormand, por onde a gente já consegue ver a gramatura, que é algo muito bom da US Games, né? A US Games sempre tem uma gramatura muito boa de carta, então não foge muito do que a gente já está acostumado, para quem já está acostumado com os decks da US Games. Esse é o verso, tá? O verso desse baralho não me agrada muito. Eu acho o verso dele um verso feio. Eu acho um baralho muito bem elaborado em questão às artes, né? Essa daqui depois a gente vai ver que é a mesma carta da mulher, tá? Ela estampa a capa do deck. Mas o verso do deck acho que ficou esquisito. Não faz muito sentido pra mim, tá bom? Mas é esse, o verso dele. Em comparação de tamanho, vou pegar aqui decks pra gente comparar. Esse aqui que ele é o Lustrous Lenormand do Ciro Marchetti. Esse deck, o Dreamway, ele é um pouco mais quadrado, ó. Ele é um pouco mais quadrado e um pouco mais baixinho que esse deck aqui, que é o Lustrous Lenormand do Ciro Marchetti, tá? Vamos adiante aqui. Dentro dessa caixinha, o cartão de apresentação do deck, um mini livro bem bonitinho. E o que tem nesse mini livro? Informações básicas de todos os oráculos aí, né? Aqui dentro nós vamos ter todas as cartas, é um livrinho preto e branco e todo em inglês, tá? Eu não sei se existe a versão desse deck traduzido, tá bom? Eu pelo menos nunca vi. Eu acredito que ele só tenha na versão em inglês e não tenha tradução para o português, tá? Então o livro dele vai ser todo em inglês. Não é um livro ilustrado, né? Vocês conseguem ver que tem o nome da carta, mas não tem a figura das cartas. Bem basicão para falar aí sobre o deck. E vamos dar uma olhadinha aqui que eu não me lembro se tem método de jogo. Tem um método de jogo aqui.
Um só também, tá? Não tem mais nenhum. Ah, tem mais aqui. Jogos básicos de 5 cartas. 2 cartas. E é isso. Quem que são os autores desse deck, tá? Esse deck, ele é... a arte dele é de Kyuon China e ele é escrito por Lin Araújo, tá bom? Então, o texto é da Lin Araújo e a arte é do Kwon China, tá? Vamos conhecer as cartas dele. E eu já aviso vocês, ele não está na ordem, tá? Não tá na ordem porque é um deck que eu utilizo na mesa de jogo, então já tá bagunçadinho. Caixinha verde e verde. Como eu falei pra vocês, deck bem pequenininho, cabe aí na palma da mão, com um verso esquisitinho, mas ainda assim valendo a pena. Primeira carta aqui, o caixão, e aqui ele é representado, né, por uma lata de sardinha. Tem um naipe bem pequenininho aqui no cantinho, ao lado do nome. O envelope, ou a carta. A árvore, e uma baita árvore, né? Uma árvore bem grandona. O anel. O cão. E aqui a gente consegue ter essa ideia do cão com a proteção, né? O cão sobre a cabeça do menino, o menino ali de olhos fechados, confiando na proteção do amigo dele ali, né? Com as patinhas no ombro dele. E a gente consegue ver também aqui os riscos do giz de cera, do lápis de cor, né? Na hora do desenho. Estrelas. Cruz. Âncora. Interessante, né? A âncora no pulso. Foice. Lua. Ratos. Os ratinhos roubando o queijo. Trazendo aquela ideia de perdas, de roubo, de desgaste, né? Apesar de serem ratinhos fofos, né? Não perde a sua simbologia do roubo, da perda, né? Cavaleiro. E aqui é interessante porque o cavaleiro está em posição de seguir, mas o rapaz, né, em si, o cavalo está em posição de seguir, mas o cavaleiro está de costas, né, olhando para trás. Então ele segue, mas ainda olhando para trás. Ou segue sem saber o que vem pela frente, né? Pode ser também. O homem, com a sua luneta, com o foco no futuro, né? Com enxergar o futuro. As nuvens. O barco. E aqui, se vocês repararem, o barco está dentro de uma bacia. Dando aquela ideia de limitação, né? De você ter que sair da sua zona de conforto, navegar por outros lugares, se permitir pensar diferente, né? Peixes. A serpente, que é uma das cartas que eu mais gosto nesse baralho, por essa imagem dela tá se enrolando na mulher, né? O urso, que também traz aí a sua simbologia de uma maneira lúdica, mas bem clara, mostrando que por detrás, né, da máscara do urso tem uma pessoa ali que não tá sendo verdadeira, que tá escondendo quem ela é de verdade, que tá escondendo o jogo. Pássaros. Lírios. Cegonha. A criança. Trevo. O coração. A chave. O buquê. Raposa. Montanha.
torre, a mulher, como eu disse para vocês, né? É a carta que estampa a capa do deck. Chicote, que aqui vem junto com a vassoura, né? O chicote e a vassoura. Caminhos, que nesse deck vem representado como escolhas, né? Choices, e aqui é tipo um labirinto. O sol. O livro, com a portinha aberta. Porta aberta para o conhecimento, porta aberta para descoberta, né? Para revelação, para o aprendizado. E a casa e o jardim. É isso, tá? Como eu disse para vocês, um deck de uma qualidade excelente, então ele vai embaralhar super bem, a gente não vai sentir dificuldades com o embaralhamento dele. Ele embaralha muito bem e ele desliza muito bem na mesa de jogo para quem gosta de abrir leque, né? Ele vai permitir você embaralhar de maneira tradicional. Não sei se eu vou conseguir fazer isso com ele, mas a gente vai tentar porque ele é muito pequenininho. Eu normalmente não consigo com decks que são pequenininhos, mas foram. Embaralha bem assim também. E na mesa de jogo, quem gosta de abrir leque, esse é o efeito que ele vai trazer aí para sua mesa de jogo. Ele vai abrindo como se fosse, talvez agora, né, o verso faça mais sentido. Ele vai abrindo como se fosse uma vila de várias casinhas, vários telhadinhos, né? Vai abrindo aí toda uma vila. Talvez essa seja a intenção desse verso. Agora pode ser que faça sentido, né? Mais sentido do que fez antes. E é isso, pessoal. O que vocês acharam? Tu gostou desse deck? Tu tens esse deck? O que você acha desse deck? Se você gostou, deixa no comentário aí a sua impressão sobre ele. E esse é o Dreamway Lenormand, tá? Informações importantes aí para quem gosta de saber. Este deck eu adquiri na Amazon. Ele veio importado, então ele demorou um pouquinho para chegar. Como eu falei para vocês, eu desconheço uma versão desse deck que seja brasileiro, traduzido, então acredito que se vocês forem comprar no mesmo lugar que eu comprei, vocês vão pegar um deck que ele é importado e ele vai demorar um pouquinho para chegar para vocês. O preço que eu paguei nele, né, foi em torno de R$ 130, né? Mas isso pode variar, a gente sabe que de acordo ali com a época do ano, momento, esse valor pode variar, tá bom? Então é um deck de um valor ali acessível, mais mediano. Não é tão barato, né? Existem decks muito mais baratos que ele no mercado, mas é um deck da US Games. Então, um deck da US Games com a qualidade que eles oferecem, né? Com essa qualidade de imagens, de autoria, com esse capricho, tudo e tal, por R$ 130, na minha opinião, vale muito a pena. Para você ter na sua mesa de jogo, para você ter para sua coleção. Ele é um deck extremamente intuitivo, então ele vai trabalhar o teu campo da criatividade na hora de você fazer a leitura. Ele vai te facilitar muito, né, na hora de você montar um contexto de jogo por conta dele ser muito lúdico. Ele vai conversar com você de uma maneira muito, muito íntima, né? Pelo menos é assim que eu sinto quando eu jogo com ele, quando eu trago ele para minha mesa de jogo. Parece uma história em quadrinho, né? Tu vai montando ali uma história em quadrinho, então fica interessante de ler, fica interessante de interpretar e traz leveza para sua mesa de jogo. Às vezes no dia a dia, né? É, a mesa de jogo fica tão pesada com alguns temas que acabam sendo trazidos, com algumas situações que acabam vindo para nossa mesa de jogo, e utilizar um deck que é leve, um deck que tem uma linguagem mais lúdica, pode trazer esse refúgio mental também, de você dar uma descansada, de tanta coisa ali que você está lidando no dia. Então é sempre uma opção para você ter na mesa, né? É como eu digo para as pessoas, na minha mesa, eu sempre tenho 1, 2, 3 decks aqui na minha volta, porque eu vou variar por eles, né? Eu vou andar por eles durante o meu dia de trabalho. Conforme tá o meu humor, tô precisando mais calminho, pego um deck mais lúdico, jogo com ele. Queremos nos aprofundar um pouco mais, a gente vai para um deck mais tradicional. Então, isso é muito interessante, você ter
na sua mesa de jogo sempre mais de uma opção de deck, justamente para você ter esse refúgio, justamente para você ter esse respiro, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o comentário, curtida aí de vocês. Eu vou ficando por aqui. Beijo para vocês, até logo e tchau.